parágrafo 54. Nós vamos começar a partilhar, e aí depois a gente vai vendo, né, até onde nós conseguirmos, nós vamos compartilhando. Diz assim: bom, vamos só fazer uma recapitulação. Nós estamos falando sobre a família, o amor na família, falamos de alguns desafios, já falamos das famílias que têm os tóxicos dependentes, já falamos das famílias dos migrantes, já falamos da poligamia, já falamos de vários temas aqui. Vamos continuando falando sobre esses desafios que nós vamos encontrar nas famílias. O Papa diz assim: neste relance sobre a realidade, desejo salientar que, apesar das melhorias notáveis registradas no reconhecimento do direito da mulher e da sua participação no espaço público, ainda há muito que avançar em alguns países. O Papa agora vem falar da figura feminina dentro da família e do lar. E ele recorda: temos muito ainda para avançar em alguns países. Não se acabou ainda de erradicar costumes inaceitáveis. Olha só, quais são esses costumes inaceitáveis que o Papa então vem aqui agora propor a erradicação. Primeiro, violência. Diz o Papa: destaco a violência vergonhosa que às vezes se exerce sobre as mulheres, os maus tratos familiares e várias formas de escravidão. Veja só, a questão da violência da mulher de um modo geral, mas os maltratos familiares, às vezes nós esquecemos. Nós falamos de mulheres, nós lembramos sempre do esposo que acaba agredindo muitas vezes a esposa ou a sua companheira, enfim, independente do termo que use aqui, né? Mas também dos maus tratos causados dentro da própria família. Às vezes não só pelo esposo. Quantos filhos que tratam mal as suas mães, como se fossem suas escravas, como se fossem suas operárias, como se fossem suas empregadas. Também aí nós precisamos educar nossos filhos. Claro, se o pai também dá mau exemplo, os filhos acabam seguindo. Mas o respeito à figura da mulher, da mãe. Quantos jovens e talvez adolescentes que querem exigir dos seus pais e suas mães as coisas, tratando como se fosse uma mera empregada. São os maltratos familiares. A mãe é a única que não pode ter tempo para nada. Tem que estar sempre trabalhando. Se é dona de casa, dizem que não trabalha, que não faz nada. Se trabalha fora, dizem que não tem tempo para a família. Então precisamos, e o Papa aqui ressalta esse aspecto. Depois vai falar também das várias formas de escravidão. Sabemos de mulheres que são tratadas como escravas, que diz o Papa que não constituem um sinal de força masculina, mas uma covarde degradação. Também a violência verbal, física e até sexual, perpetrada contra as mulheres em alguns casais, contradiz a própria natureza da união conjugal. Engraçado, né? Se falar de agressão e abuso sexual dentro da relação conjugal, existe muito. Quantas vezes? Homens que chegam embriagados em casa, muitas vezes drogados, até alterados, que obrigam as suas mulheres a manterem relações de forma violenta e agressiva. Isso também é crime, mesmo que seja com a própria mulher, com a própria esposa. O Papa continua, penso na grave mutilação genital da mulher em algumas culturas, mas também na desigualdade de acesso a postos de trabalhos dignos e aos lugares onde as decisões são tomadas. O Papa fala ainda desse aspecto cultural, onde existem países que fazem essa mutilação genital, mas recorda os postos de trabalhos e de tantas outras situações de desigualdade que as mulheres passam. A história carrega os vestígios dos excessos das culturas patriarcais, quando a mulher era considerada um ser de segunda classe. Mas recordemos também o aluguel de ventres, ou a instrumentalização e comercialização do corpo feminino na cultura mediática e contemporânea. Falamos, é interessante o Papa lembrar essas questões, né? Que muitas vezes nós falamos de realidades da mulher e dizemos que são coisas que é o machismo do passado.
Mas por outro, nós temos um outro extremo que veio a partir da revolução cultural e até sexual da década de 70, no famoso maio de 68, aonde a mulher e a sexualidade acabaram sendo banalizadas. São problemas da realidade, às vezes vista como um avanço, mas que na verdade transformam a mulher num instrumento e no comércio. O corpo feminino transformado num objeto, usado em comerciais, propagandas, em tantas realidades onde a mulher perde a sua dignidade de gente, de pessoa, de ser humano, e passa a ser um objeto de excitação e de prazer. Eu não vou terminar esse parágrafo, vou parar ele por aqui, porque eu acho que esse tema da mulher cabe também para nós continuarmos mais no dia de amanhã, tá ok? Então amanhã eu vou parar na metade este parágrafo e nós continuamos amanhã.